Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reunia em volta dele. De modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela ficou queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebe com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chegam a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e de todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos. Dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu não sei como que está a sua vida, né? Mas Jesus está dando para nós uma boa direção para a gente ter conhecimento profundo, porque que a palavra às vezes não produz muitos efeitos em nós, né? Porque que às vezes ela vem até o nosso coração, nós recebemos com alegria, ao sairmos daqui, ali fora, já é roubada às vezes, né? Vem Satanás e já tira, para a gente não produzir frutos, né? A nossa vida é uma vida para produzir frutos para Deus. E por isso ele está mostrando essas 4 situações e que acontece. Também aconteceu na vida de São Francisco de Sales.
Enquanto ele estava em casa, com a mãe, o pai, ele tinha uma vida alegre, divertida, tranquila, sossegada, né? Mas quando ele saiu para estudar fora, aí vieram as tribulações, vêm as perseguições, vêm os prazeres da vida, tudo chega até nós, né? Tudo vai tentar a nossa vida, tudo vai bater na nossa porta. E aí vem as tristezas, decepções, as revoltas, e tudo às vezes parece que não entra dentro de nós. Porque o mundo rouba mesmo. O demônio está aí fora para roubar a nossa vida. Mas é para isso que ele tornou santo. Por quê? Porque ele conseguiu retomar a sua vida novamente, colocou ela no eixo de Deus. Porque aí ele começa a produzir frutos de Deus em si. Quando nós começamos a produzir fruto de Deus em nós, nós também vamos produzir fruto de Deus na vida dos outros. Então torna o sinal de Deus para os outros. Por isso que ele tornou santo. Por isso que é São Francisco de Sales, esse doutor, esse bispo da igreja, esse homem que vai colocar uma espiritualidade que todo mundo quer beber desta fonte. Por isso que Dom Bosco bebeu da fonte dele e criou a comunidade dos salesianos, a família salesiana. Não foi só um padre, mas centenas, até milhares de padres. Eu não sei quantos padres tem um salesiano. Não tenho assim uma ideia. Mas por quê? Porque cada um que vai bebendo da fonte de Deus, vai construindo a casa de Deus em si. Então a primeira leitura de hoje nos remete à construção da casa de Deus. Davi, olha, né, viu que a casa de Deus, que a arca da aliança ficava numa tenda. E ele falou, como que eu moro num palácio e a casa de Deus é uma tenda? Então ele resolveu querer construir a casa de Deus. Mas só que ele pensou em construir, sonhou como que seria, né? Mas quando ele foi iniciar a construção, Deus mandou dizer para ele, não é você que vai construir. Porque a sua mão, a mão de Davi, era uma mão que tinha derramado sangue. Então Deus não quis que Davi construísse. Falou, eu vou suscitar uma pessoa nova na sua casa. Que esse vai viver em paz e vai construir a minha casa. Mas Davi ficou triste e abatido? Não. Davi preparou tudo para Salomão construir o templo. Tudo. Todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata, toda a madeira. Tudo aquilo que Deus foi colocando no seu coração, no seu pensamento. Ele não ficou revoltado porque não poderia construir. Porque a construção não se dá só na casa, só no templo, só nisso aqui. Quando o padre Jonas inspirou construir este santuário, ficou não só a construção, mas veio de uma inspiração de Deus como construir. Deus foi colocando como deve ser construído. E aí teve que juntar tudo, teve que preparar. Então aí foi a preparação para toda a construção. Mas ela começa primeiro dentro do coração do homem. O reino de Deus começa a ser construído dentro de nós. A casa de Deus começa a ser construída dentro de nós. E ela torna uma habitação para nós e para os outros. Onde as pessoas vão aninhar dentro do nosso coração. Então o Padre João se tornou a inspiração porque ele aninhava uma multidão de pessoas dentro de si. Então ele tornou a casa de Deus para muita gente, para muitas moradas, para muitas pessoas. Então, à medida que ele foi abrindo o seu coração para as pessoas, ele tornou abrigo de milhares de pessoas. Quantos filhos que ele tem? Só que como consagrado, mais de 1.400. E fora a multidão de pessoas que vêm, que conhecem, que beberam da fonte da graça do Monsenhor, assim como São Francisco de Sales tornou uma morada de milhares de pessoas que nos momentos difíceis da sua vida, no momento de tribulação, aninharam-se nos seus escritos, na sua vida, na sua espiritualidade e saciaram a sua sede, então tornaram morada de Deus no coração dele. Então as pessoas buscam aninhar-se primeiro. Não adianta eu ter o templo, ir lá no templo. Mas às vezes eu sou para as pessoas um espinheiro, né? A palavra de Deus que é no meu espinheiro.
vem as preocupações, vem as situações. Ele vai dizer, ó, por isso, por causa de qualquer perseguição, vai desistir logo, né? Ou mesmo por causa das preocupações do mundo, da riqueza, a palavra de Deus é sufocada dentro de mim por causa dos espinheiros do mundo. Ela não produz fruto em mim. Ou cai à beira do caminho, porque muitas vezes São Francisco tinha a família dele, ele tinha uma alicerce, tinha raiz. Mas quando saiu da sua casa, ele ficou fora da raiz, né? Então, para dizer, quando eu saio fora da casa de Deus, eu fico sem raiz. Quando eu não tenho raiz em Deus, por que a gente tem dificuldade de rezar? Por que nós temos dificuldade de rezar, de fazer as nossas orações? Porque não aprendemos desde pequeno, né? A gente aprendia, às vezes, a rezar a oração do anjo, né? Minha mãe ensinava a oração do Santo Anjo para mim, à noite, né? Ou quando o pai, às vezes, ensina a oração da Ave Maria, de um Pai Nosso. Às vezes, é as orações que a gente aprende em casa, né? Então, são as pequenas orações. Então, a gente não tinha aquela necessidade, a gente não via necessidade de rezar e agradecer. Quais casas que a gente sentava para rezar, para agradecer o alimento que a gente tinha na mesa? Alguém ensinou para a gente isso? Quantos de nós não aprendemos a agradecer o alimento que temos, a roupa que temos, a casa que temos? Ou levantar cedo e fazer uma oração já entregando o dia de trabalho, o dia de estudo, o dia de formação. Nós não aprendemos isso. E às vezes nós vivemos como muitos pagãos, mesmo vindo ao templo de Deus. Mas ele não está totalmente construído dentro de nós. Ainda não está pronto dentro de nós. Às vezes nós levantamos como uma pessoa que não tem um compromisso com Deus. Às vezes nem o nome do Pai não faz, né? Às vezes nem levante, Senhor, eu quero te consagrar esse dia. Tudo que for ser feito seja para a tua glória. Tudo que a minha vida seja motivo de glória. Porque aí está a construção do meu templo, do templo de Deus. Por isso ele está falando desse sentido da palavra de Deus. A primeira é a beira do caminho. E aí vai dizer, na beira do caminho são aqueles que foi semeada. Logo chega Satanás e tira. Assim que sai da porta da igreja para fora, esquece que é cristão. Esquece que é filho de Deus. Esquece que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Assim que sai de fora, parece que a gente volta à realidade do mundo. Não lembra mais que alimentou do corpo o sangue de Jesus, comungou às vezes. Não lembra mais que ouviu a palavra de Deus. Se perguntar ao que sair de fora qual que era o evangelho, muita gente não lembra. Qual que era a primeira leitura? Também não lembra. Qual que era o salmo? Não lembra. Só de sair ali fora já esqueceu. Então, muitas vezes nós vivemos assim. Se perguntar o evangelho de domingo, aí pronto, aí vai dar confusão. Vai bater cabeça. Nós não vamos lembrar, né? Por quê? Porque foi roubado no nosso coração, não tornou morada, não tornou templo de Deus. Então, a construção não se dá somente a construção da edificação deste local. Mas se dá primeiro, Davi teve que edificar no seu coração o templo. Ele preparou, ele sonhou como Deus queria. Depois ele foi passar para Salomão, tudo o que queria. Mas o verdadeiro templo de Deus, que Deus queria, é Jesus. Esse era o verdadeiro templo de Deus, que não tem fim. Então é dessa família que vai edificar o templo de Deus no meio de nós, desta família, porque Deus inspira a cada um. Por isso ele está dizendo, desta palavra que cai, ou terreno pedregoso. Aí está dizendo, olha, no terreno pedregoso, aqueles que recebem com alegria, não tem raiz em si mesmo, são inconstantes. Chega uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo desiste. Ai, porque comecei a rezar, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu rezo, parece que a tentação chega lá em casa, porque é lógico que vai chegar. Porque enquanto a gente não está rezando, a gente já está pertencendo a um outro reino. Aí o demônio não precisa tentar, porque já é dele mesmo, né? Está vivendo de bebidas, de situações, ele não precisa tentar. Mas quando eu me torno de Deus, eu vou ser tentado, porque ele não quer me perder. Ele não quer perder você.
Ele quer que você continue sendo escravo dele. Então, quando nós entramos no reino de Deus, aí ele vai começar a tentar a gente. Aí nós vamos enfrentar as tribulações, porque a gente começa a enxergar as coisas de forma diferente. A gente não quer mais aquela vida errada, indigna, uma vida mentirosa. Aí as tribulações vêm, porque aquelas pessoas que acostumaram nos ver daquele jeito, nos ver bebendo, né? Aí para de beber. Quando você para de beber, você tem que mudar os amigos. Tem que mudar de situação. Você não pode mais sair com aquelas pessoas, porque elas vão te oferecer bebida, vão te chamar de novo, vão insistir com você. Quando eu parei de beber, me lembro que eu parei de beber, porque eu tinha naquela época arrumado uma namorada. E ela falou assim, eu só namoro se você parar de beber. E eu fiquei. E aí fui mudando os amigos. Aí um dia ela ficou na faculdade para fazer um trabalho e eu fiquei em casa. E aí os amigos passaram de novo, vamos para o churrasquinho. Eu estava laçando o churrasco. Aí parecia toma um copo de cerveja. Aí eu comecei, bebi cerveja. Tomei um copo. Quando eu tomei um copo, foi a garrafa inteira. Foi o balde, né? Porque quem bebe não toma um copo de cerveja, não toma uma dose de cachaça, não toma uma dose de vodka, toma uma garrafa inteira. Quem é viciado não tem controle. Pronto. Voltou tudo. 8 meses sem beber. Voltou tudo. Porque o demônio é assim, quando você vai tirando uma coisa, ele fica ali na espreita, esperando você de novo para te pegar. Quando você deixa de mentir, ele fica instigando a sua boca para mentir de novo. Quando você deixa de xingar, parece a oportunidade para você xingar toda hora. Quando você deixa de gritar, de falar alto, parece que as coisas ficam todas te instigando para você gritar e falar alto. Quando você deixa de fumar, toda hora você sente o cheiro do cigarro, você fica atrás daquela fumacinha, né? Tentando pegar a fumaça de volta. Então é assim. E é assim que acontece. Porque ele vai colocar perto, vai instigar a gente para pegar de volta, né? Então nós somos instigados a cada momento por causa a gente vai ver tudo isso, nós somos inconstantes. E as tribulações vêm e vai tentar nos tirar, fazer a gente desistir, né? No terreno pedregoso é assim, porque o nosso coração vai endurecendo. Nós vamos endurecendo nossa vida. Parece muito difícil ser de Deus. É muito difícil porque as tentações vieram para nos fazer voltar para a vida velha. Então, ele está dizendo para mim, olha, se você quer viver uma vida nova, essas coisas vão te acontecer. Essas coisas vão estar perto de você. E aí vem por final e está dizendo, os espinhos, ele diz, são aqueles que ouvem a palavra, quando surgem as preocupações, ilusão, a riqueza e outros desejos sufocam a palavra e ela não produz. Porque aí vai aparecer gente, fulana, vão para uma festa comigo, olha, você vai ver que coisa, você vai conhecer gente maravilhosa, né? É assim, vai te instigando. Menina, eu comprei uma roupa linda para mim. Olha, vem cá para você ver, compra para você, tem isso, tem esse perfume, tem esse carro. E aí vai aparecendo as ilusões e você vai se deixando levar pelas ilusões. Quando vê, a palavra de Deus já esvaziou, a igreja já esvaziou, Deus já se esvaziou do seu coração porque você está preocupado com as ilusões do mundo, tudo te seduz. Aí começa a olhar, tem uma ruguinha aqui, meu Deus do céu, está com uma ruga, acho que eu vou fazer uma operação, né? Aí vai lá fazer uma operação plástica para ficar mais bonito, tem que fazer lipo, aí já começa a não gostar mais da barriga, não gosta mais do olho, não gosta mais do nariz, não gosta mais do olho, já começa a colocar lente, contato, né? Porque as ilusões, aparece tudo, né? Meu Deus, essa bochecha aqui está muito grande, está muito flácida, vou pôr um botox. Aí fica com a boquinha assim que não pode nem rir, né? Dura, porque é ilusão. Porque minha boca tem que parecer com a de fulana, com a de ciclano, o nariz está assim, tá igual. Vai consertar o nariz, desconcerta o olho, né? Porque está tudo certinho, mexe numa coisa, desmexe na outra, né?
Então nós vamos vendo as ilusões, aí já não começa mais a enxergar a si mesmo, porque as ilusões não nos deixam enxergar nós mesmos. Então, aí está, Jesus está mostrando, essas são as situações que muitas vezes vai acontecer, mas Ele está dizendo também que tem pessoas que têm um coração que acolhe a palavra de Deus e produz frutos. 30, 60, 100. Eu não sei qual está a condição da sua vida. Aonde está caindo a palavra de Deus no seu coração. Mas Deus hoje está suscitando em você esta graça de retomar. Fecha teus olhos por um instantezinho. Se está na beira do caminho, está na hora agora de fazer com que ela entre e produza fruto. Vamos pedir esta graça hoje. Se está entre espinheiros, se a nossa vida está sendo um espinheiro, está na hora de nós arrancarmos espinhos, cortar os espinhos. Se a nossa vida está como um pedregulho, uma rocha dura que não entra nada, que nada pode morar dentro dela, está na hora de agora permitir que o Espírito Santo faça essa obra nova em nós, nos enriqueça, nos dome o nosso coração, amoleça o nosso coração, que o nosso coração seja como o coração de Jesus, dócil, manso e humilde. Nós pedimos esta riqueza hoje, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha santificar, arrancar esses pedregulhos, esses espinheiros que estão dentro de nós, essas palavras que às vezes nós não deixamos entrar no centro da nossa vida, fica na beira da nossa história, na beira da nossa vida. Nós te pedimos hoje a força do Espírito Santo, para que a gente possa hoje experimentar a riqueza da vida nova em Ti. Assim como São Francisco de Sales, nos momentos de tribulações, das dificuldades, das ilusões do mundo, ele entrou em comunhão contigo e aprendeu a viver uma vida nova e tornou aquele que irrigou o mundo com a espiritualidade, com o amor, com a graça, com a vida nova. Que nós sejamos assim também, cheios do Teu Espírito Santo, para que nós possamos produzir os frutos necessários da nossa vida e construir o reino de Deus em nós. Fazer da nossa casa, da nossa vida, um templo de habitação de Deus. O verdadeiro sacrário vivo de Deus. Nós te pedimos essa graça para hoje. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.